Annyeonghaseyo, Urubu, sejam bem-vindos ao Kyopo Esporte Clube, manual da Copa, pré-jogo México e Coreia. Chamem parentes e amigos para assistir, para você entender melhor o que você pode esperar dessa partida entre México e Coreia do Sul. Eu vou pedir para que os nossos convidados entrem na sala. Enquanto eles vão entrando, eu vou explicando que hoje a dinâmica é um pouco diferente. Hoje está cada um na sua casa ou no seu trabalho, porque a gente está gravando agora, são 14h48, pouquinho depois da África do Sul ter empatado com a República Tcheca, o outro jogo do nosso grupo que vai fazer muita diferença também na posição, na colocação desse grupo, e também vai fazer muita influência nas pretensões da Coreia dentro dessa Copa do Mundo. Eu estou aqui presente com os maiores especialistas em seleção coreana que eu conheço, da minha bolha, do meu ciclo, tá bom? Pode ser, se você aqui se sentir mais especialista do que as pessoas que estão aqui com a gente, cornete, coloque nos comentários o que você discorda, o que você concorda, tá bom? Estou aqui com o Kim, né, nosso co-host do Kyopo Esporte Clube, o fundador do Pó de Porco. Kim, o que você achou da partida entre Coreia do Sul e Tchequia? Você gostou, não gostou, adorou, achou um lixo, deu pro gasto? Boa tarde, Alex. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para quem vai assistir o vídeo daqui a pouco. Bom, primeiro, obviamente, como um descendente coreano, eu estou muito feliz com a vitória, né? Foi uma virada, cara, para mim, emocionante. A Coreia jogou melhor do que a República Tcheca. Eu gostei muito do que eu vi. Óbvio que o primeiro tempo foi meio morno, assim, não teve muita chance dos dois lados, mas tem a questão da tensão, tem o nervosismo da estreia. O próprio Brasil, né, contra o Marrocos no primeiro tempo foi muito mal. Por que a Coreia não ia sentir essa pressão? Claro que o adversário também ajudou a Coreia a construir o placar e render bem, porque a República Tcheca, cara, nunca vi um time que gosta tanto de bola parada que nem os caras, né? A falta era no meio campo, já ia todo mundo para a área para tentar escorar no cabeceio ou na bola parada. Lateral também, inclusive eles fizeram o gol de lateral. O cara cobra muito bem lateral. A República Tcheca, que passou pelas repescagens 2 vezes por pênaltis, eu vi lá as estatísticas, mais da metade dos gols da República Tcheca é na bola parada, então é um ponto forte. Mas mesmo assim, a Coreia, na minha opinião, mereceu ganhar e ganhou bem. Falando um pouco da tática do time, eu gostei da formação, né? O Romonbo colocou um time ali numa espécie de 3-4-3 ali, com uma linha de 3 atrás, né? O Kim Min-jae sendo líbero, o Ihanbo na direita e o Kyok na esquerda. E aí, nitidamente, o Romonbo ele vem para se defender, né? A prioridade da Coreia é se defender e depois atacar, né? Eu senti que faltou um pouco mais de ousadia para atacar. Se atacasse um pouquinho mais, se fosse um pouquinho mais ousado, poderia ter saído com um placar mais elástico. Mas a Coreia jogou o que tinha que jogar, analisando a estreia ali, fez os 3 pontos, que era primordial, porque eu acho que o México é o favorito do grupo, e esse segundo lugar ia ser disputado pela Tcheca e a Coreia venceu. E aí a gente não pode deixar de destacar o Rainbow, né? Que golaço para mim. Até o gol dele, eu tava achando que Higuaín era o melhor da partida, né? Porque quando a bola chegava nele, saía alguma coisa diferente. Mesmo o Higuaín, às vezes, sendo muito sonolento. Mas o gol que o Rainbow fez, para mim, o gol da Copa, golaço. Que isso, mano. O craque do Feyenoord tá com uma moral gigantesca. Já estão chamando ele de Vitinha coreano. Copa do Mundo, né? Transforma jogadores. Mas, além dele, como eu falei, Higuaín bem demais. Kim Min-jae sempre tentando um passe diferente. O Son, eu achei... Ele tá jogando de falso 9, né? Ele não tá jogando mais como um ponta. Achei ele um pouco lento. Mas, cara, é o que dava para fazer. Acho que dá para segurar um pouco essa análise aí, porque acho que você começou a entrar no som, e aí acho que já começa a ter um debate. Acho que até agora o que você falou, dificilmente alguém vai discordar aqui, que se alguém discorda já vou chamar também para você poder falar, mas acho que quando você começou a falar do som, acho que agora o debate fica mais quente, então deixa eu chamar os outros aqui à mesa também. Pô, e aí me prolonguei demais, né? Desculpa. Imagina,
Achei Falar que de era para já começar a Coreia análise. é Tinha que difícil ter se sido pouco. Mas segurar. eu gostei, tá? Manda bala Entendi. que eu gostei. Resumidamente, o Kim gostou. E você, Marcelo, que não está agora aqui no Brasil, você está assistindo a Copa numa outra atmosfera. Eu diria até que você está assistindo a Copa na maior cidade coreana depois de Seul, porque eu acho que não existe cidade que tenha mais coreanos no mundo depois de Seul, né? Que não seja Los Angeles. E aí, você, Marcelo, você gostou, não gostou, adorou, achou um lixo, deu pro gasto? O que você achou dessa estreia da Coreia contra a República Tcheca? Bom, boa tarde, gente. Boa noite para quem vai assistir depois a nossa gravação, né? Assim, eu tinha falado com vocês nos grupos que a gente conversa pelo WhatsApp que eu não, assim, na correria, eu tava botando a minha filha para dormir, dando comida e tal, e aí, vendo o jogo mais ou menos, eu não tava gostando. Só que aí, depois que acabou o jogo, eu fui reassistir lá na Cazé, assisti o jogo inteiro, e eu achei que a Coreia jogou bem. Assim, eu concordo bastante com as coisas que o Kim falou. Eu acho que o Iganin jogou demais, assim, ele no meio, assim, pifando as bolas, tanto a bola que ele enfiou pro Hwang-Inbom, assim, dá para ver que ele, da última Copa para essa Copa, assim, a diferença é gigante, tanto que na outra ele nem era titular ainda, né? Mas, assim, dá para ver que ele no meio de campo faz a diferença, ele é o principal jogador do time, acho que acima do Son, para mim, agora. Sobre o som, o Kim já falou mais ou menos, mas eu fui num jogo do LAFC antes da Copa começar. Foi o último jogo antes da parada para a Copa. E o som, ele tá jogando. Assim, parece que o Hong Myung-bo coloca ele para jogar do jeito que ele joga no LAFC. Ele joga como falso 9. Só que a diferença é que ele aqui ele tem uma dupla de atacante que joga junto com ele, que é o Boanga, né? Inclusive, ele quase foi contratado pelo Fluminense esse ano. Não rolou. Mas o que eu não gostei, assim, a escalação eu também gostei. O 3-4-3 do Rummenbo acho que funciona. Só que eu acho que o Son precisa de uma dupla. E por isso que, para mim, se o Lee Jae-sung, que é um meia, saísse da ponta e botasse um Hwang Hee-chan para jogar junto com o Son, talvez daria mais jogo, e principalmente contra o México, assim, porque eu acredito que contra o México a Coreia vai querer jogar mais no contra-ataque e vai controlar menos o jogo do que foi contra a Tchequia. Então, para puxar esse contra-ataque, precisaria de um cara assim, de mais velocidade, mais força, para jogar junto com o Son do que o Lee Jae-sung, que é um meia. No geral, eu gostei, eu acho que a Coreia jogou bem, criou várias chances. Só precisa, assim, precisa corrigir a bola parada, né? Porque a gente acabou tomando 2 gols, um foi invalidado porque estava impedido, mas a gente acabou tomando 2 gols de bola parada, e quase o terceiro de latereio de novo no final, que a gente não tomou por milagre, por causa do goleiro que salvou, né, gente? Mas acho Bom, que... já que o Marcelo começou a puxar a corneta em cima da seleção coreana, eu vou aproveitar então para puxar o Denis aqui, para se apresentar, falar o que achou do jogo, se ele gostou, se não gostou, se ele achou um lixo, se deu pro gasto, e também se ele ainda está brigado com o Hong Myung-bo. Denis, o que você achou do jogo? Dado a circunstância passada antes do jogo, onde a Coreia estava com futebol instável, com polêmicas, com a torcida jogando meio que contra, foi um resultado mais que positivo. Então, com a expectativa baixa, a gente acabou ficando super animado, né? Então, eu apostei na derrota. Não é nem questão por time mesmo, é porque o momento era Diz no ruim, bolão. né? Você apostou na derrota no bolão. No bolão e pensando de uma maneira racional. A expectativa era uma derrota. Se pegar jogador por jogador, é natural que você possa concluir que a Coreia iria ganhar. Mas o momento era muito. Eram opostos, né? Enquanto a Coreia estava em um momento mais instável, a Tchequia ela acabou vindo, acho que foi através de uma repescagem, né? Então, com aquela empolgação toda ali, com o sangue nos olhos. Então, um resultado mais que positivo, assim, é uma Coreia que a gente não via há muito tempo. Assim, nos últimos 10 jogos, a gente não via a Coreia jogar assim. A questão é, a Coreia de verdade é esta ou teve apenas um momento de sorte? Mesmo porque, eu falando com os meus amigos, eu falava assim, você pode até apostar que a Coreia vai ganhar, e talvez ganhe mesmo, mas quem vai tomar o primeiro gol vai ser a Coreia, isso é certeza. Se a Coreia for ganhar, vai ser de virada, porque as vitórias, a grande maioria das vitórias coreanas são na base do sufoco e no sofrimento, né? E dessa vez não foi diferente.
Tá. Bom, a gente também tem a participação aqui do Felipe, que teve o privilégio de poder assistir lá no estádio, ele pôde sentir o cheiro da grama, ele pôde ver também como está a atmosfera. O Denis já deu aqui uma breve explicação de que o clima não estava bom antes do jogo, né? E o Felipe fala pra gente se você realmente percebeu que o clima não estava bom, se as pessoas que estavam lá foram desanimadas, ou se as pessoas estavam lá querendo xingar o Romeu desde o começo do jogo. E fala pra gente se você gostou, não gostou, deu pro gasto, o que você achou da partida? Cara, o jogo foi muito bom, tava em loco ali, o México era a Coreia naquele dia, né? Então a torcida mexicana tava gritando olé desde o começo do jogo, tava todo mundo apoiando. Acho que talvez muito por conta dessa onda do K-pop, etc. Mas o jogo foi muito bom, cara. Eu acho que foi um dos melhores jogos que eu já vi da Coreia. Fazia muito tempo que não vi um jogo bom. Eu sinto que eu tô um pouco iludido, tá? Não sei vocês, mas eu tô um pouco iludido com esse futebol. Não gostei muito da escalação, embora tenha entendido do porquê o nosso mágico, né? Nosso Romeu tenha feito isso. Mas achei que, putz, se a gente tivesse jogado um Hany-chan ali no lugar do Gisel, como o Marcelo comentou, ou se a gente tivesse já começado com o nosso artilheiro, né? O nosso Hyung-Gyu número 18, eu acho que daria mais jogo, eu acho que daria um jogo melhor. Eu tava com expectativa alta, para ser bem honesto, tá? Você estava com expectativa alta antes do jogo começar? Você não era um hater do Romeu? Não. A gente sabe que o Romeu tem feito um trabalho questionável, né? Mas o time em si era com certeza melhor. E eu tinha visto também os últimos 2 jogos da República Tcheca durante a repescagem. Cara, que timezinho cansado, hein? Desculpa falar. Timezinho bem fraco. Sim, se a gente fosse empatar ou perder, era um resultadozinho meio ruim, eu acho, né? Mas a sorte é que a gente conseguiu ganhar, né? Teve resiliência, teve mais time, né? E acho que a gente, cara, podia ter feito até um placar melhor, né? Porque o Son perdeu alguns gols ali, umas bolas que ele costuma não perder e tal, né? Então, eu acho que o jogo foi bom, cara. Teve de tudo, teve a gente perdendo, teve virada, teve empate, teve gol anulado. Então, foi um jogo bom, assim, de se acompanhar no estádio. Bom, só para avisar que realmente acabou o jogo empatado, África do Sul e Tchequia empataram, então no grupo o México está em primeiro lugar com 3 pontos, igual a Coreia, só que ele tem um saldo melhor, porque não tomou gol no primeiro jogo, e Tchequia e África do Sul, Tchequia em terceiro e África do Sul em quarto, tá? Acabou então. Então a gente já sabe que a Coreia começa jogando essa segunda rodada já pelo menos em segundo lugar. Para quem está acompanhando a Coreia só na Copa, e só que se atualizou rapidinho através dos números, né? Pode estar meio surpreso assim com como assim a Coreia chegou meio desacreditada. É a maior geração que a Coreia já teve até hoje. Finalmente nós temos um zagueiro bom de nível internacional, que é o Kim Min-jae. Nós temos um meio-campista bom, que é o Higuaín, que joga no Paris Saint-Germain. Temos o atacante, que é o Son. Por que a Coreia chega desacreditada? Eu vou até abrir aqui um slide que é como a Coreia chegou até aqui, porque se você pega lá, pergunta para o ChatGPT, por exemplo, assim, Coreia está chegando bem nessa Copa do Mundo, o ChatGPT provavelmente iria responder que sim, né? Como que a Coreia chega até aqui? Então, estou subindo aqui um slide com a campanha da Coreia do Sul nas eliminatórias, vocês podem ver que foram 10 jogos, não, acho que foram mais jogos, não, foram 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates, 0 derrotas, 20 gols marcados, 7 gols sofridos. A Coreia foi invicta, né? E só para relembrar mais ainda, né, a Coreia ela termina a Copa do Mundo no Catar perdendo de 4-1 para o Brasil nas oitavas de final. Inclusive, essa é a última derrota da Coreia na Copa e a última vitória do Brasil numa Copa do Mundo, né? Depois desse jogo, o Brasil não conseguiu ganhar na sua estreia contra Marrocos, então a última vitória do Brasil é contra a Coreia por 4-1, e logo após essa partida, o técnico da Coreia, o Paulo Bento, ele anuncia que não irá renovar o seu contrato, e causou tristeza para o Denis, para muitos torcedores, pois a Coreia tinha finalmente um padrão tático diferente do que costumava ter, né? Mas o Paulo Bento, ele explica que ele já estava decidido a não continuar treinando a Coreia. E logo após o Paulo Bento, né, a gente até fez um episódio onde a gente chegou a cogitar o Vanderlei Luxemburgo para treinar a seleção coreana, que talvez, ou o Diniz também, que para poder manter o padrão tático, que estava
que estava impressionando todos os torcedores, mas a Coreia opta por contratar o Klinsmann, né, que ficou depois apelidado de treinador home office, pois ele não morava na Coreia, não acompanhava a K-League também, e que fez uma campanha vergonhosa na Copa da Ásia, né? E aí, por essa campanha vergonhosa, foi então contratado o Hong Myung-bo, e aí até começa a minha primeira pergunta para vocês, se essa contratação do Hong Myung-bo não lembra um pouco a contratação do Dunga, depois da Copa de 2006, né? Para quem não lembra, a Copa de 2006 do Brasil foi quando teve torcedor invadindo o treino, abraçando o Ronaldinho Gaúcho, que o Brasil chegou como se fosse um grande favorito, né? Porque tinha um grande time, mas chegou com muita farra, e aí foi uma campanha bem fraca na Copa do Mundo. E aí, para botar ordem nas coisas, eles pegaram a imagem de um ídolo, um capitão do tetracampeonato, alguém linha dura para botar ordem na coisa, e contrataram o Dunga. Vocês acham que a contratação do Hong Myung-bo para esse ciclo, para as eliminatórias da Copa do Mundo, lembra um pouco disso? O que você acha deles? Quando já anunciaram o Hong Myung-bo, você falou, nossa, o nosso capitão está sendo contratado, e gostou dessa contratação? Eu entendi, todo mundo entendeu como se fosse um retrocesso, né? Porque ele já havia sido responsável pela campanha de 2014, onde a campanha foi horrível, foi um empate e 2 derrotas, sendo uma derrota que era inesperada, foi 4-1 para a Argélia, que era considerada uma vitória certeira. E a gente entendeu que, assim, na época, já estavam analisando, já existia uma lista de possíveis técnicos estrangeiros para assumir a Coreia, e numa canetada, o presidente da federação acabou pegando o coreano. Então, não basta ser um técnico cuja última campanha foi pífia, como também o fato de ser coreano. Os coreanos querem um técnico estrangeiro. Aí eles acreditam E mesmo entre os coreanos, tinham coreanos mais cotados, com mais qualificações, pelo menos, né? Tinha o técnico do Vietnã, da Tailândia, que são coreanos, que estavam sendo bem cotados também. O Park Hang-seo, que era o técnico do Vietnã, tem aquela galera que defendia a contratação dele. Se ele fosse recrutado, acho que o pessoal não ia chiar, né? Mesmo porque ele fez por merecer essa fama dele, né? Pegou um time que praticamente de amadores e foi campeão do Sudeste Asiático. Então, seria uma escolha eventual, seria até natural, né? E seria respeitada essa decisão. Porém, o que os coreanos queriam, na verdade, era um técnico estrangeiro. E mesmo antes do Hong Myung-bo, foi interinamente colocado o Han Sang-non, que havia feito uma campanha mais ou menos com o Sub-20 ali, e ele foi testado como interino e não deu muito certo. Mas estava todo mundo na expectativa de ter um técnico estrangeiro. O técnico estrangeiro vai agregar mais. Mas esse hate do Hong Myung-bo era só por conta da campanha de 2014, porque de 2014 até aqui se passaram 12 anos e ele foi treinador dos times. Ele deve ter tido uma campanha boa, bons resultados, não? Sim, ele estava credenciado como atual bicampeão da Coreia, da K-League, com o Sang Hyun-dae. Só que ele havia avisado a torcida que ele não deixaria o clube para assumir uma seleção numa eventual contratação ali, né? Só que ele traiu a torcida do Ulsan. Então, a própria torcida do Ulsan, ela tá de birra com ele, e acho que um dos grandes responsáveis por esse hate aí, tanto na internet quanto no estádio, é da torcida do Ulsan. Então, o pessoal do Ulsan não tá torcendo para a Coreia nessa Copa do Mundo. É nítido que a torcida coreana torce para os jogadores. Se a Coreia ganha, é mérito dos jogadores, não do técnico. Eu acho que estamos sendo um pouco injustos, né? Vamos abrir um segundo slide, que é a campanha do Hong Myung-bo, que a gente vai ver os números do Hong Myung-bo, se são números tão ruins assim, se ele teve uma campanha ruim. Por favor, coloca o slide da campanha do Hong Myung-bo. Isso, aqui vamos lá. O Hong Myung-bo, desde que ele assumiu em 2024, ele teve 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates,
5 derrotas, 37 gols marcados e 22 gols sofridos, né? Desses 22 gols sofridos, acho que 4 ou 5 foram do Brasil, no último amistoso que ele teve, mas no geral não parece que ele fez uma campanha ruim, assim, vocês acham que ele teve números ruins? Para você ter uma ideia, né, o clima do Hamilton não estava tão ruim que é a primeira vez, né, desde que a Coreia começou a disputar a Copa frequentemente, que a seleção coreana sai da Coreia sem uma despedida com a torcida, né? Eles meio que saíram assim das portas dos fundos, assim, para ninguém poder falar, vaiar, e chegou na Copa, inclusive, já aí que me lembra novamente o Dunga, com um clima meio pesado com a imprensa. Vocês ficaram sabendo do vídeo que vazou dos jornalistas que estavam acompanhando, né? Então, basicamente, a seleção coreana estava fazendo aquele trotezinho, né? Ao beira do campo, e é assim que se corre, né? Isso é a vontade que eles correm, nem no exército se correr assim, aí alguém faz um comentário tipo assim, como se tivesse feito o exército, né? Exército que é um tema super sensível. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu falei alguma besteira em relação a esse vídeo que vazou? Não, mas ele tava falando do som, né? Então, especificamente do som, né? Assim, que teoricamente é o principal jogador e o maior ídolo. Vocês têm essa imagem de que o som é o maior ídolo dessa seleção coreana? Até para os coreanos? Nessa com certeza, né? Nessa não tem nem como comparar. Felipe, você sentiu isso no estádio? Era o nome mais gritado? Era o nome mais procurado, assim? Não acho que não dava para especificamente escutar um nome gritado, assim, mas claramente ele é o ídolo, porque a grande maioria dos coreanos que estavam uniformizados tinha o número 7 nas costas, né? Tipo, dá pra falar até aqui em Los Angeles, eles vendem a camisa do LAFC escrito o nome dele em coreano. Isso, dá pra. Exatamente, em coreano. E a torcida organizada aqui do time dele é praticamente formada de mexicanos, e ele é o ídolo dos mexicanos também. O LAFC tem uma torcida de descendentes mexicanos bem grande. Sim. E agora também descendente de coreanos também. Assim, você vê muitos coreanos e mexicanos, assim, quando você vai pro estádio. Uhum. Mas eu tenho uma impressão de que o som é muito maior fora da Coreia do que da Coreia, meio que uma pegada meio Messi, assim, antes de ganhar a Copa. Vocês não lembram que o Messi também já era o melhor jogador do mundo, mas na Argentina mesmo não tinha uma certa identificação? Vocês não passam um pouco essa impressão do som? Acho que não. Acho que na Coreia ele também tem uma certa força, porque depois do Park Ji-sung, ele foi o cara que meio que substituiu ele, né? Uhum. Acho que a última Copa do Park Ji-sung foi em 2010, né? Se eu não me engano. Sim, foi em 2010. E aí já em 2014 o Son meio que já assume um pouco desse protagonismo já, né? Então... E fracassa. Foi essa Copa essa campanha horrível que o deles comentou. Sim, mas é porque ele também era muito novo, né? Mas ele já estava numa ascensão lá na Europa. Uhum. Então ele acaba meio que assumindo esse protagonismo. Não tem que agora, assim, para a próxima. Acho que o próximo grande ídolo tem que ver se o Higuaín vai ser esse cara, né? Quem você acha que a melhor Copa do Sul foi a do Catar? Até agora? Cara, dá para considerar que sim, né? Em 2018 ele faz aquele golaço contra o México no segundo jogo e tem a vitória heróica em cima da Alemanha, né? E ele faz o segundo gol no contra-ataque, né? Quando o Neuer sobe para a área e a bola sobra para ele, ele faz o gol. Pode ser 18, eu acho que talvez 18 foi um pouquinho melhor que 22. 22 ele jogou com aquela máscara, nitidamente interferiu no futebol dele, apesar de ele ter dado aquela assistência pro Ranieri contra Portugal, e aí a Coreia consegue ter aquela classificação absurda, porque a gente já sabe, né, que pra Coreia se classificar para as oitavas é como se o Brasil chegando na final. Era um grupo super difícil, né? Era Uruguai, Portugal e Gana, se não me engano. Camarões, que a gente empata de 2-2, com 2 gols do Show de cabeça e tal. A gente perde de 3-2, na verdade, né? A gente foi chorado, esse jogo foi difícil. Foi um jogo chorado. Mas, cara, o som, pelo que eu sinto, na Coreia... Calma aí, todo mundo caiu. Voltou. Espera só um pouquinho que a gente vai só tirar o slide pra gente poder ficar aqui, todo mundo. Tá, pode continuar. Perfeito, na minha opinião, o Son, cara, ele é muito venerado lá na Coreia, ele é garoto propaganda das maiores marcas, ele é patrocinado pela Samsung, é patrocinado pela LG, é o garoto propaganda, e eu acho que o Son é como se fosse um Messi para os argentinos, tá? Ele é mais Messi de hoje, do que o Messi Neymar. de hoje, não o Messi anterior.
O Sim, Messi o Messi antes de da hoje, Copa. Aham. Ele é o Messi Sim, de o hoje. Messi antes da Copa. Porque, cara, é difícil você cobrar dele resultado se olha pro lado e só tem bagre, né? O time da Coreia, cara, eu não acho que é a melhor geração, tá? A gente tá discutindo aqui pra ver se é a melhor geração. Pra mim, a do Qatar já Pode falar que está ouvindo. boa. Pra mim, a do Qatar era melhor que essa, porque tinha um som melhor do que hoje. Na época, o som titular do Tottenham, metendo gol pra caramba na Premier League. Hoje o som já tá no final de carreira ali, né? Na MLS. Apesar do Higuaín não ser o Higuaín de hoje, eu acho que o elenco de 22 talvez tava melhor do que o elenco Caraca, dessa Copa do sério? Mundo. Eu Tá? concordo um pouco, pelo menos por esse jogo, né? A gente tá vendo só também um recorte, né? Eu acho que essa seleção de agora ela tá mais madura, eu achei. O Hannibal tá mais Não, madura maduro. pode ser. E aí Higuaín também tá um pouco mais maduro. Sim. O som Acho tá que em assim. queda, mas acho que eu acho que agora ele tem outros caras melhor para poder trocar um pouco mais, assim, sabe? Que esses outros caras bons também estavam em 22. Né? Então, estavam, mas é que eles estavam ainda, tipo, talvez numa maturação de carreira, ainda um pouco, numa fase. O Higuaín, ele não era campeão da Champions na época, né? O Kim Min-jae já era o campeão italiano, o craque do Napoli. Eu acho que o Kim Min-jae ele caiu, na verdade. O Kim Min-jae era titular no Napoli, hoje ele é reserva do Bayern, né? Mas é que no Bayern é mais difícil ser titular do que no Napoli, então acho que... Mas é que ele chega com status de titular lá, né, no Bayern, e aí ele sei lá, uns 2 anos atrás começou a ter umas falhas, ele começa... o Vini Júnior acabou com ele na Champions. Exato. E aí ele ficou marcado por aquela desclassificação, por isso que ele perde a vaga no Bayern de Munique. Mas o Kim Min-jae, cara, maior zagueiro da história da Coreia. Ele e o Romumbo ali, acho que são os dois maiores, que o Romumbo foi, capitão de 2002, meteu o gol da classificação dos pênaltis contra a Espanha, tem todo aquele histórico, mas a carreira, se você for comparar, o Kim Min-jae, cara, o cara foi campeão, eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano, no Bayern de Munique, e o cara briga por titularidade, então... E o Napoli vai longe na Champions também, junto com o Kim Min-jae também, né? Cai na semi pro Milan, poderia ter sido campeão aquele ano. Eu sou um jogo duro ainda. Eu sou o único que não achou essa partida contra a Tchequia tudo isso, eu sou o único que acha que... tem muitos erros aí e que é uma vitória... Eu vou comparar, inclusive, com a vitória do Brasil sobre a Coreia na Copa passada, que mascarou um monte de problema e fez o Brasil chegar despreparado contra a Croácia. E eu enxergo o jogo contra a Tchequia nesse sentido. Assim, o time da Tchequia é muito ruim, inclusive fica aqui a minha corneta para os times europeus, especialmente a seleção italiana, porque muito se falou de que o nível do campeonato ficaria muito baixo com 48 times, mas a grande verdade é que os 48 times que entraram, quem não está bem é justamente a seleção coreana. Né? A seleção coreana, desculpa, as seleções europeias, né? E as seleções da América do Sul. As seleções da América do Sul, acho que só a Colômbia conseguiu ganhar, Colômbia e Argentina, e a grande maioria das seleções europeias assim, estão um desempenho pífio, né? Inclusive, acho que a República Tcheca, eu acho que é um time muito fraco. Eu já imaginava que era fraco, mas vendo jogar, deu para ter certeza de que era para ter a Coreia ter ganhado muito mais se tivesse sido melhor treinada e melhor formada, porque tomar gol de bola parada do jeito que a Coreia tomou, acho que não é que é uma característica da República Tcheca de apostar na bola alta, acho que eles perceberam uma deficiência coreana na zaga e apostaram nisso. Vocês não... Eu tô sendo pessimista demais? Não, Você eu é da concordo. turma do Tancon, hein? A turma da Mendice é da turma do Tancon. Que isso? Foi o lampejo de bom futebol ali. Não, é exceção. Quando tomou o primeiro gol contra a República Tcheca, eu pensei, é a vida. Aí, do nada, abaixou uma luz do futebol ali. A Coreia tava melhor na partida. Não foi, eu não acho que foi do nada. A Coreia tava jogando bem já. A Coreia jogou melhor o jogo inteiro, pô. Mas faz tempo que não joga assim. A Coreia veio de 3 derrotas nos últimos amistosos e agora resolveu jogar futebol. O Paraguai, pô. O Paraguai também que foi muito mal na Copa, né? Perdeu da Áustria, perdeu da Costa do Marfim, perdeu do Brasil. Eu até brinco que o Paraguai ele perdeu de 2-0 pro Palmeiras, né? O Maurício fez um gol e o Bobadilha fez um gol contra, né? Foi Palmeiras 2, São Paulo 0 o jogo do Paraguai. Mas
Mas, assim, a seleção coreana, desde a Copa passada, a gente já via criticando a questão dos nossos laterais, que são muito fracos, eles nem apoiam e nem defendem. Não, E aí, defenderam bem. Vocês são Então, muito bonitos. eles tomaram muita bola nas costas, tiveram muito entregadas, mas assim, eu acho que o Romiombo, contra a Tcheca. O Romiombo, acho que ele até tentou consertar essas falhas dos laterais, botando 3 zagueiros, né? Só que eu acho que ele não precisava botar, ele podia até botar 3 zagueiros, só que acho que jogar com 2 alas que avançavam demais, mas eram muito pouco efetivos no ataque e ainda tomavam bola nas costas. E sobrecarregando mais o lateral direito era ruim. O lateral direito ele não tomava a bola nas costas, mas também ele não apoiava tanto. O esquerdo subia, mas também tomava a bola nas costas, né? Eu acho que assim, o Brasil também tá com esse problema nas laterais, né? Acho que não é uma exclusividade da Coreia, mas eu acho que dava para jogar ou com 2 zagueiros e 2 laterais que não sobem, para você poder ter uma marcação um pouco melhor, tendo em vista também que a gente é muito deficiente na defesa na bola aérea, então em vez de você tentar corrigir na área, tirando a bola, é não deixar cruzar, né? E aí você poderia talvez deixar o meio de campo um pouco mais forte, que eu acho que para mim essa Copa do Mundo vai ser a Copa dos meios contra os pontas e os meias ganhando, porque as seleções que estão apostando em pontas, com exceção da França, todas não estão indo muito bem. E quem está com o meio de campo mais fechadinho, como a Argentina, Inglaterra, por exemplo, está tendo um melhor desempenho. Vocês não acham que, quando começou o jogo contra a Tchequia, eu falei assim, se a Tchequia respeitar demais a Coreia, né, beleza, mas se a Tchequia quiser ir para cima da Coreia e a Coreia for depender de contra-ataque, aí ferrou para a Coreia, porque a gente não tem mais velocidade no contra-ataque, porque o Sol não tem mais arranque e nós não temos laterais ou pontas que conseguem avançar junto. E contra o México, eu acho que o México ele vai tentar ir mais para cima. O México ele ganha da África do Sul fazendo aquele gol, roubando a bola no campo da África do Sul, por exemplo, e eu acho que se a Coreia for querer apostar no contra-ataque contra o México, a gente tá meio que numa má situação. Vocês não acham? Eu tô sendo o cavaleiro do apocalipse, eu tô sendo muito pessimista. É assim, eu acho que ele tá certo, A formação, desde que o Romiombo começou a inventar essa formação de 3 zagueiros, ele foi muito criticado, né? Primeiro porque eles gostam a torcida gosta de um time mais ofensivo, e segundo, que ele não resolve a questão das laterais. Então, um 3 zagueiros que é pouco efetivo. Eles queriam o 4-back, né? Com os 2 laterais atrás. E quando ele foi testando esses 3 zagueiros, perguntaram para ele, e aí, o que você vai fazer? Vai continuar com os 3 zagueiros? E ele respondeu, não, eu gosto de manter as opções na mesa. Então, vai ter momentos que eu vou querer usar 2 zagueiros, vai ter momentos que vai ter 3 zagueiros. Só que de lá para cá, eles vão ter usado 3 zagueiros. De lá para cá seria quando, mais ou menos, Denis? Hã? De lá pra cá seria quando, mais ou Brasil, menos? Desde o Brasil. Ah, desde o Brasil. Contra o Brasil, a Coreia não jogou com 3 zagueiros, jogou? Jogou com 3 zagueiros, Jogou com 3 zagueiros, tomou 5. Eu acho que não. Eu acho que não. Na Copa passada a gente jogou com 2 zagueiros só. Não, amistoso. No amistoso? No amistoso não vou lembrar, mas... não, acho que a gente jogou com 3 zagueiros. Quem jogou 3 zagueiros, sim. E assim, era aquela coisa, o Kim Min-jae tendo que sair jogando, cara, então, mesmo, acho que ele é o grande, a qualidade técnica da zaga, mas quando precisava sair jogando, ele também estava todo atrapalhado contra o Brasil, né? E eu imagino muito o Quinones roubando aquela bola, uma bola do Kim Min-jae saindo na hora de sair jogando, né? Não tô querendo zicar, só tô querendo assim, poxa... Agora, o segundo tempo... Parece que a Coreia perdeu de 5-0 para a República Tcheca nessa live aqui. Cara, vamos usufruir, pô. Eu entendo que teve falhas, a gente, principalmente na bola aérea defensiva, mas Copa do Mundo é isso, você vai tomar riscos, você vai sofrer finalizações, não tem nenhum time... Olha Portugal, olha Espanha, se tá ruim pra gente, imagina pros caras que tem um time muito melhor que o nosso e não conseguiu se impor. Então você manteria a escalação e formação? Óbvio, com certeza. Tem que manter. A Coreia jogou bem contra a República Tcheca. A gente praticamente não sofreu. Eu fui ver as estatísticas aqui. A gente finalizou 15 vezes e eles 8. Ou seja, o dobro. A gente finalizou o dobro deles. E qual o lance perigoso você lembra da República Tcheca? Além do gol, teve aquele... No finalzinho, teve umas 2 ótimas defesas do nosso goleiro. Teve uma que... Teve 2. E quantas vezes a Coreia finalizou? A Coreia deu 7 chutes ao gol. Teve muito mais chance.
República De Tcheca. de chance criada com bola rolando, só teve uma da República Tcheca, que Teve foi uma aquele só. jogadinha Os que caras só o chegam na bola parada. finalzinho. E o resto aí- foi bola parada. Exato. Ah, mas e aí bola parada faz muito parte do jogo, gente. Não é que bola Não, parada então, é mais... mas não- aí- não foi tudo. É mas que aí tem você que quer parte pedir do jogo. Você quer pedir Mas pros aqui- coreanos, evita a bola parada. Pô, eu acho que a falta faz parte do jogo. Lateral, como que você vai evitar de dar lateral pros caras? Isso daí é consequência. É que nem você vai jogar basquete e vai falar, pô, os caras é bom de 3. Vamos anular o 3. Beleza. Mas muitas das vezes os caras vão conseguir arremessar de 3. Faz parte do jogo, entendeu? É que bola parada é treino, né? Pra mim, parece Exato. que a defesa não. Dá pra falar que a defesa não é bem treinada na questão da bola parada. Não parece que tem uma divisão de tarefa, tipo, ó, você vai ficar no primeiro pau, contra esse time Claro aqui você que vai pegar tem. ele. Com certeza tem, mas Tem. não é bem feito. Então. Só que a Eu Coreia, historicamente, ela não é um time que tem uma estatura alta e nunca foi boa na bola parada. E o nosso goleiro Historicamente não falando. coopera também. Então, exato. O goleiro é meio estabanado, a defesa não tem uma boa estatura, não tem um O bom goleiro não sai, né? posicionamento. Ele não sai do É, gol. exato. Assim, bola parada, de fato, independente se foi contra a Tchequia, que era uma arma deles, acho que até contra o México, cara, que, tipo assim, eu imagino o Gimenez ali no meio da área causando um vucu-vucu ali, conseguindo, né, pegar uma bola ali de cabeceio ali no primeiro pau da vida. Eu acho que, eu concordo um pouco com o Alex, eu acho que assim, a gente foi um pouco iludido com esse jogo, apesar da Coreia ter jogado bem e o adversário não ser bom, a gente foi um pouco iludido com o futebol apresentado pela Coreia, dado o histórico recente. Mas eu acho que contra o México, o jogo é jogado, é 50-50. Se a gente sair com um empate, eu acho que já tá bom demais. 50-50 contra o México? Cara, o jogo é jogado. O México Da joga mesma em forma que ele casa. joga, a gente também Aliás, joga. Você que estava presente, Guadalajara tem altitude? É uma cidade alta, você acha que interfere? Não Não acho que interfere. 1.500 metros. 1.500 metros, eu perguntei Então, pros caras lá, não. Isso foi uma questão mesmo. 1.500 metros para coreano é alto. Tanto é que eles treinaram em Salt Lake City pensando Sim, na eles altitude. Sim, Né? eles Então, treinaram. Para coreano, 1.500 3 é alto. semanas. Tem uma outra mas questão assim, também, que contra o México, o árbitro é uruguaio, e a Coreia já reclamou também disso, de que eles acham que se você botar um técnico, um árbitro latino que fala espanhol favorece o México. Acho que é choradeira da Coreia, mas tudo bem, acho que é uma escola meio mas o jogo Abel Ferreira, assim, de reclamar de a coisa. gente tem que reclamar do que dá para reclamar, né? Coreano A adora chorar. reclamação do Romeu foi de drone. Ele falou que teve drones gravando o jogo lá e que ele também reclamou desses drones que foram interceptados, mas que não deu para descobrir de onde que eram esses drones. Na Os drones verdade, que ele foram foi interceptados informado. pela televisão, pela polícia mexicana, inclusive, né? Ele foi informado que ele estava sobrevoando o drone, mas ele entendeu o contexto. Ele falou assim: cara, não pegou nada. Tipo, segundo ele, né? Se Aí que tá, tinha o que pegar, o meu vou dar treino, gente. Não tinha o que treinar, o que pegar também com o drone. O drone foi lá e viu. Vocês também viram aquela notícia de que o Romeu também no jogo, último jogo antes da Copa contra o Salvador, ele trocou a numeração da camiseta de todos os jogadores, tá? Isso é histórico, Mas isso não é só ele. Não é só ele. Sim, ele quis repetir essa tática achando de que as pessoas não vão saber quem é o Som, por exemplo, tocando o pessoal de número de camisa. Cara, isso mostra um pouco assim como que é uma cabeça ultrapassada, né, dessa comissão técnica, né? Ou inovadora. Isso é histórico. O som todo mundo conhece, mas o Reinbohm até o primeiro jogo ninguém conhecia, né? O Ijeson ninguém conhece. Eu também achava que não fazia muito sentido fazer isso, mas vendo a coletiva do técnico do México ontem, ele também se refere aos jogadores falando pelo número, o número 6 que eu não conhecia, e ele até fala que ficou surpreso com o número 6 que ele não conhecia. Então eu acho que para os coreanos faz sentido ainda fazer essa confusão de números assim. Eu acho que mas isso é antigo da Coreia. A Coreia ela sempre fez isso. Cara, e por isso que nunca deu em nada. Isso que eu sempre fiz isso, mas nunca deu em nada também. Então, mas aí não é culpa da estratégia, eu acho. Exato. Jogo, culpa do tanta técnico. Coisa para se preocupar. Vamos treinar uma bola parada em vez de ficar se preocupando com essas coisas. Inclusive, depois da partida, os jogadores não deram entrevista para a imprensa coreana. Eles só deram as entrevistas protocolares do campeonato, né? E eles também desmarcaram todas as entrevistas que já tinham marcadas com as emissoras coreanas, então há um racha também com a imprensa por conta
daquilo lá. Então, eu acho que assim, a partida contra o México, né, assim, eu tô querendo só alinhar a expectativa do torcedor de Copa do Mundo, né? Vocês viram essa primeira vitória, a Coreia jogou demais, ganhamos da Tcheca, que já teve Nedved uma vez um tempo atrás, que é uma escola de futebol europeia. E assim, contra o México, então, vamos ganhar, até porque a Coreia empatou com o México no amistoso ano passado, né? Não foi, sim, ela tomou um empate no final, na verdade, né? Ela estava perdendo de 1-0, virou 2-1 e aí empatou 2-2 no final. Mas, para falar a verdade, é um jogo muito difícil. O México também não está muito bem, o México também foi quase vaiado na sua estreia, né? Eles fizeram 1-0, a África do Sul teve jogador expulso e a torcida começou a ficar impaciente, achando que o México já estava tirando o pé, que dava para tentar fazer mais coisas, né? Mas mesmo assim, né, o México joga com a sua torcida, vai jogar com a sua pressão. Acho que aquela paixão dos mexicanos pela Coreia hoje à noite não vai mais acontecer, vai ser um adversário, né? E é muito provável que a Coreia não tenha uma vida fácil contra o México, né? E também isso não quer dizer que tudo acabou. Acho que esse é o meu ponto, né? Eu estou sendo pessimista, o Cavaleiro do Apocalipse, falando que a Coreia não foi tão bem contra a Tchequia, mas ao mesmo tempo quero já explicar que se perder contra o México, não quer dizer que tudo acabou, que foi só um lampejo de sorte. Porque eu acredito mesmo que a gente tem uma geração muito boa, um elenco muito bom, que talvez possa estar superando questões táticas ou maus treinamentos do time, né? Quem manteria, então, o mesmo time, a mesma formação contra o México, além do Kim? Só o Kim? O Marcelo já comentou que botaria o Hanichan no lugar do Ijesol, né? Aqui, o Hanichan, pelo que eu li, ele tá voltando de lesão. Eles vivem lesionados, né? Quando ele tá voltando de lesão, né? Na última Copa também ele estava lesionado e tanto é que ele sempre entrou durante os jogos. Então, se ele não tiver 100% fisicamente, aí não dá. Mas e se até o Hanichan bom ele tá lesionado, tem que jogar. Porque o Higuaín joga no lugar dele, né? No lugar do Hanichan? Não, o Hanichan entraria no lugar do 10. Ele entraria no lugar do Ijesol. Sim, mas posicionalmente falando, porque o Rumble ele vai querer jogar com som de falso 9. Não, mas aí o Hanichan entraria de ponta esquerda, né? Sim. O que acontece é que o Higuaín tá jogando mais como um meia-direita, mais ou menos. Caindo por dentro, né? Sim. É que nos últimos amistosos, ele fazia desse jeito mesmo, colocava o som como falso 9 e no segundo tempo colocava o Hanichan para jogar com o Hyun-gyu. Então, se no começo o jogo era mais cadenciado, baseado nos lançamentos do Higuaín, do Ijesol, no segundo tempo ele acaba colocando o Hanichan já com mais... Cansado, né? Menos cansado, né? Novinho em folha, e apostando na velocidade e apostando na presença do Hyun-gyu na área. Tanto é que o Hyun-gyu tem feito mais gols na Coreia por conta disso, e ele tem feito muito gol também no Besiktas, lá na Turquia. Né? Então ele está apostando... Tem essas duas diferenças de estratégias. Né? Eu gostei do Hyun-gyu, viu? Então, pra mim é muito melhor que o Show, velho. Que meteu dois gols na última melhor. Não tem comparação. Não tem comparação. Eu já cantava essa bola desde que ele jogava no Denis e Felipe. O Hyun-gyu é melhor que o Yuri Alberto? Nossa! Não, que o Yuri Alberto não, para, velho. Eu acho que eles sempre querem meter o Yuri Alberto nessa, velho. Eu acho que sim. Tem 20 anos que tem lugar de fala, tá? Mas, posso falar? Eu gosto do Yuri Alberto. Eu gosto de verdade. Porra, eu queria o Yuri Alberto. Eu gosto quando ele faz gol, mano. Quando ele não faz gol, cara. Quando ele faz, eu também gosto. Porque ele... Não, quando ele não faz gol, ele também corre. Eu gosto da disposição dele. De verdade mesmo, eu acho ele um bom. Eu cansei, mas eu cansei. E digo mais, tá? Digo mais. Eu preferia ele como camisa 9 do que nosso querido Igor Thiago ali, né? Não, isso com certeza. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Yuri Alberto no lugar do Igor Thiago. A gente já tá começando a ir muito longe, eu acho. Vamos só voltar um pouco. Quando o Sol sai e entra o Hyun-gyu, e depois entra o Hanichan, eu acho que não é uma troca só de jogador por jogador, muda o esquema tático. Eu prefiro esse esquema tático que a gente... Eu prefiro... Eu acho que é o esquema tático que contra a Tchequia mesmo funcionou muito melhor do que o primeiro tempo. Tudo bem que a Tchequia teve que sair... Ela não teve que sair, né? Porque ela saiu já ganhando de 1-0, né? Ela podia se fechar. E aí quando sai, tem essas trocas, né? Na verdade o Sol entra, o Sol sai quando tá 1-1 o jogo. 1-1. Não, acho que 1-1. O Hyun-gyu faz o gol, né? Só saiu que eu tava 1-1. Eu acho que
deu pra ter uma amostra de que talvez sem o som a Coreia tá jogando melhor. E aí fica a minha pergunta, a minha provocação assim, essa tá sendo considerada uma das Copas mais tristes, porque é a última Copa de muitos grandes jogadores, é a última Copa do Cristiano Ronaldo, é a última Copa do Messi, é a última Copa do Neymar, do Harry Kane, e a última Copa do Son também. E acho que todos esses nomes que eu falei são ícones no seu país, e o Son também é um ícone na Coreia, mas nesse Last Dance que está tendo, vocês acham que o Son vai ter um Last Dance mais parecido do Messi, que surpreendeu, que jogou, fez 3 gols e jogou muito bem, ou mais parecido com o do Cristiano Ronaldo, que tá todo mundo já em Portugal questionando se ele deve ser ou não titular? Eu, na verdade, acho que o Son joga mais uma Copa, hein? Eu também. Tem gasto para mais uma. Se deixar ele no lá no então não pode deixar. Como assim, gente? Eu acho que nessa Copa nem titular ele deveria ser. Todo mundo acha que o Son deveria ser titular no corneta do Son, hein? Caraca, como assim o Son? Eu acho. Eu gostei que era o Hanichan. Gente, eu acho que o Son seria um ótimo jogador pro segundo tempo. Acho que quem tem que entrar com a defesa cansada é o Son, não o Hanichan. Talvez. Mas eu talvez mudaria o esquema tático. Eu acho que com o time que a gente tem, acho que a gente joga melhor num 4-4-2, hein? Com o Hyun-gyu. Acho que não apoiou tanto. Com o Hyun-gyu ali como centroavante, junto com ou o Hanichan ou o Son, como um segundo atacante ali, um pouco mais solto, mais leve. Deixaria o Iganin numa ponta, no meio de campo, junto com o Lee Jae-sung, porque daí ele podia recompor um pouco mais, o número 8, o Park Sun-ho, e o nosso Vitinha, né? O Vitinha coreano, né? Então seria um 4-2-4, na verdade, né? Praticamente. Não necessariamente, porque dá para os caras jogar um pouco mais pela meia, né? Não tão abertos assim, né? Uhum. Eu acho que faz sentido a Coreia jogar com 3 zagueiros, porque nossos 2 meia, nenhum dos dois marca, assim. São grandes volantes. A gente não tem mais volante, então eu acho que faz sentido jogar com 3. O nosso volante não é o nosso alemão? O Jan Kastrop? Porque ele é primeiro volante. Mas ele foi convocado para ser lateral esquerdo. Ele tá. Nossa, pra ser um ala. Ele foi testado como ala. Ele foi testado como ala. Nossa, mas ele é ponta. Aí o nosso professor Pardal tá. Não, vou te falar que eu vi mais qualidade dele. Por favor, hein? Então chamando ele de Kenyon. Eu vi mais qualidade no Jans do que no nosso ala esquerdo do último jogo também. Não, sim, o número 13 ali era um carinha um pouquinho mais fraco ali, né, na qualidade com a bola, né, mas... Então o Som é intocável para vocês? Não vou dizer intocável. Para mim é intocável. Mas é um cara que ali, numa bola... E quem que é, então, o 12º jogador? Quem que é o primeiro que deveria entrar? O Hanichan, então? Ou o Hanichan ou o Hyun-gyu. Os dois. Entre os dois juntos. E aí quem que sai? Cara, é difícil. Depende muito do momento do jogo, né? Eu acho. Porque... O Jason cansa, ele é bom, mas cansa. Então isso que eu ia falar. O Jason, ele taticamente, ele é bom porque ele consegue recompor. Só que é isso, ele é um cara que não tem tanta velocidade, muita mobilidade. Ele é um cara um pouco mais posicional. E ele dá uma cansada, claramente ele dá uma cansada no segundo tempo. Bom... Eu acho que contra o México, ok, dá para ter algumas expectativas, assim, um pouco de cautela, mas contra a África do Sul vai para cima, certo? Todo mundo concorda que é o time mais fraco, então é o time que a gente precisa fazer a diferença para conseguir fazer saldo de gol, ganhar uma melhor posição, para tentar conseguir uma colocação melhor? Não, eu manteria o mesmo esquema, para mim é esse mesmo esquema, independente. Até a final da Copa. Contra o Curaçao, beleza, mas se não for o Curaçao... E contra o Brasil, por exemplo? Contra o Brasil. Mesmo esquema? Mesmo esquema. A Coreia do Sul tem que saber marcar primeiro. Tem que primeiro priorizar o sistema defensivo. Tem que primeiro não tomar o gol para depois pensar em fazer. Isso independentemente de quem seja o adversário. Para mim isso é nítido. Se você jogar de braços abertos, você vai se ferrar, mano. Mas a sensação que eu tenho, eu não sei se vocês concordam, é que a Coreia ela tem uma certa arrogância de achar que joga que nem o Barcelona, assim, sabe? Não tendo esse... Se for o Barcelona igual é Guayaquil, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, a sensação que eu sempre, quando eu vejo a Coreia jogar, é que a Coreia tem uma coisa de uma certa arrogância, de achar que pode peitar os grandes times, entendeu? E aí toma um gol
que é Mas super normal de tomar. eles se confundem com coragem, né? Confunde a Exato. ousadia com a Na coragem. verdade, coragem. é uma discussão que a gente tem no nosso podcast sempre, de que a Coreia, por estar jogando na Ásia, ela é o time dominante, então todo mundo joga fechado contra a Coreia ela treina para propor o jogo, né? Então, contra os times mais fracos, digamos assim, a Coreia, como contra a Tchequia, por exemplo, a Coreia toma a iniciativa, domina a bola e tal. Só que quando ela vai jogar contra um time mais qualificado, um time mais difícil, ela não está sabendo fazer isso. Diferentemente do Japão. O Japão ele já tem aquele esquema tático de contra-ataque, fechar casa, ser contra-ataque mais mortal, independentemente de contra quem vai jogar. Por isso que, assim, a Coreia pode iludir a gente quando joga com times fracos, porque ela domina, tem mais chance de gol, tem mais volume, mas quando pega o Brasil, tomou de 5, 4-1, né, por exemplo. E já o Japão não, ele já tá treinando para assim, não importa se vai ser um time muito bom ou um time muito fraco, a gente vai ter o contra-ataque mais mortal. E é isso que acho que a Coreia, mais uma vez, tá fazendo com a gente, né? Tá nos iludindo contra os times mais fracos, mas pega um time grande e não consegue ser competitivo, né? Vamos ver. O México não dá para considerar como um time difícil grande, ou por ser o time anfitrião da Copa, a gente pode botar o México assim num patamar de um time já mais qualificado. Sim, eu queria, aproveitando que a gente está quase finalizando a parte do México, eu só queria falar algumas coisas que eu tinha deixado para falar de coisas que eu achei interessante, né? A gente falou de jejum no começo da live, mas a gente tem um jejum de mais 70 anos que a gente não ganha o segundo jogo da Copa, assim. É meio irrelevante. Caramba, jejum, toda hora é um jejum diferente, hein? É irrelevante, mas... Faz 70 anos que não ganha sem... Faz Pô, aí é sacanagem. Mas assim, curiosidades, né? Uhum. Em relação aos números do México, o México está invicto esse ano, ele nunca perdeu. 7 vitórias, 2 empates. O técnico do México, é a terceira Copa dele com o México, né? Ele já treinou, ele já foi para a Copa 2 vezes com o México, é a terceira vez, e ele foi técnico do Higuaín quando ele treinava o Mallorca, quando o Higuaín estava lá, então, até na entrevista coletiva ele fala que ele conhece bem o Higuaín e tal, é o único jogador que ele sabe o nome, o resto ele fala som e o número, né? Em relação aos números com o México, é a terceira vez que a gente vai enfrentar eles na Copa também, e todas as vezes a gente perdeu, né? A última foi mais recente na Rússia, a gente tomou 2-1, né? Não foi 3-2? Teve gol do som, inclusive. Foi 3-2 ou 2-1 esse jogo? 2-1. 2-1? Eu lembro que a gente perdeu, E legal saber também, o capitão do México, ele foi expulso pelo Wilton Pereira, né? O Wilton Pereira Sampaio expulsou, foi polêmico até, né? Porque teve gente que achou que foi para compensar as 2 expulsões que ele tinha dado para a África do Sul, mas o capitão tá fora do jogo contra a Coreia. E é o zagueiro. É o zagueiro. O Quinones, que é o destaque do time, foi o melhor jogador no primeiro jogo. Eu acho que ele vai jogar e ele tem mais gols no Sauditão do que o Cristiano Ronaldo. Ele foi artilheiro lá da temporada lá na Arábia Saudita, então o cara, assim, ele, pelo que eu vi, ele era dúvida até para o time titular, mas assim, depois do primeiro jogo, acho que se credenciou, né? A Coreia, a gente vai jogar de novo no mesmo estádio que a gente jogou o primeiro jogo, né, que o Fefa estava, e inclusive a Coreia é um dos times que menos vai viajar nesse começo de Copa. Assim, comparado às outras seleções, inclusive que o México, a gente vai viajar menos. Então, isso é uma coisa boa até para a Coreia. Tem a questão que a Coreia treinou na altitude, né? 2, 3 semanas para se acostumar. E... que mais? Então, se a gente ganha do México, a gente quebra 2 tabus. A primeira vez que a gente ganha, depois de 70 anos, a segunda partida, e a primeira vez que a gente ganha do México numa Copa do Mundo. Olha. Assim, não essa questão do segundo jejum não é relevante, é só uma curiosidade, né? Mas porque se for parar para ver, assim, a gente está 100 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Esse é o maior jejum de todos. É o jejum que 40 anos que a gente não ganha com a lua cheia. Mas aí tabu está aí para ser quebrado, né? Isso daí tem gente que gosta dos tabus justamente por conta disso. Então vamos manter o time, que o Romeu mantenha o time. Eu vou só entrar agora, assim, a gente botou a importância dessa partida contra o México, porque como está hoje
as classificações, 3 pontos para México, Coreia e 1 ponto para cada um. Quem ganhar esse jogo já está praticamente garantido para a próxima fase. Acho que tá garantido em primeiro, inclusive, não? Acho que dificilmente ele perde essa primeira colocação. Saldo, né? Vai depender de saldo. Vai depender do saldo. Mas acho que se a gente ganhou do México, o México ele vai empatar do saldo. Então, vai depender da pouco. Assim, a gente ainda pega a África do Sul, que é supostamente o saco de pancadas. Eu vou colocar aqui uma última apresentação. Acho que com os 3 melhores primeiros colocados, os 8 melhores terceiros passando, a gente já quase que garantiu a classificação ganhando esse primeiro jogo, né? E os critérios de desempate, obviamente que o primeiro é pontos, o segundo é confronto direto, tá? É melhor do que saldo. Então, se a Coreia ganhar do México, faz 6 pontos, e aí a Coreia já garante o primeiro lugar. O saldo de gols ainda tá acima. Esse critério do confronto direto é terceiro critério. Não é o primeiro. Enfim, pode confiar em mim, Marcelo. É o primeiro critério, confronto direto. Então, se a Coreia ganhar do México, garante o primeiro lugar. Porque a Coreia faz 6 pontos, aí mesmo se o México meter 10-0 na África do Sul, não adianta, porque o primeiro critério é desempate. Confronto direto. E se a Coreia passa em primeiro, ela vai pegar o melhor terceiro colocado do grupo C, E, F, H, né? E nesse bolo, quem são os potenciais melhor terceiro lugar? Se você pega o grupo F, por exemplo, Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, Suécia parece que é um time ok, mas mostrou que tá jogando muita bola. Chegou olhando Tem 2 atacantes de peso lá, né? O do Liverpool, o Isaac, e o do Arsenal. Exato, a Coreia contra a Suécia não tem vida fácil, não, pelo contrário. Nossa então, defesa vai sofrer. Se você for pensar assim, a gente vai pegar o terceiro melhor colocado, Suécia, Holanda ou Japão nesse grupo aí, o terceiro colocado, qualquer um é barra para a Coreia. Com certeza. Por exemplo, já pensou um Coreia e Japão numas 16 avos de finais? Nossa, aí exato, é loucura demais. Mas, por exemplo, Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. Equador também dá uma canseira boa para a Coreia. Vocês não acham? Claro. Sim. Né? Então, a Coreia passar em primeiro, eu não sei se é uma coisa tão boa assim, né? Se a Coreia passa em segundo, ela pega o segundo colocado do grupo B. E olha o grupo B: Suíça, Bósnia, Canadá e Catar. Muito melhor. A gente passa passar em segundo, gente. Vocês concordam comigo? Então, com certeza. É o melhor cenário, só que cara, tem jogos ali que dá pra gente também dar uma penada, viu? Contra a Suíça, Bósnia, Canadá ou Catar? Quem vocês acham que vai passar em primeiro nesse grupo? Suíça vai passar em primeiro. Nesse grupo tá todo mundo empatado com 1 ponto, não é? Acho que é. Isso, só que assim, eu acho que a Suíça é o melhor time, tá? O Catar fez o gol no último minuto, a Suíça... teoricamente, o resultado justo seria a vitória para a Suíça. E o Canadá amassou a Bósnia, tá? O Canadá perdeu muitos gols. Óbvio que o resultado foi de empate, mas se for analisar só o rendimento, a Suíça foi melhor que o Catar e o Canadá foi melhor que a Bósnia. E a Bósnia joga em casa e o Canadá joga em casa. Então tem esses fatores aí que a gente tem que levar em consideração. E o legal de passar em segundo é que a Coreia vem jogar em Los Angeles aqui, que aí a gente vai jogar em casa. É verdade. Jogar em Los Angeles, a Coreia tá jogando em casa. Mas e aí? Não é melhor? Vocês não acham que é melhor a Coreia passar em segundo? Melhor. Passar em primeiro? Não, dentro de todo o cenário. É o que eu falei. Eu acho que a Coreia passar em segundo é melhor. Então hoje... E você acha que o Romeu também tá fazendo essa conta? Não, o Romeu tem que entrar pra ganhar, não tem jeito. Acho que ele não tem que pensar nisso, não. Ele não pode pensar nisso? Mas eu não duvido nada ele pensar numas maluquices dessa. Vamos poupar os melhores jogadores para não cansar. Mas se for pra fazer isso, tem que fazer no terceiro jogo, não agora contra o México. Com certeza, Não, tá perdendo tempo, devia treinar a bola parada enquanto tá pensando nessas coisas. Tá perdendo tempo. Mas não vai resolver em 3 dias, Marcelo, não vai resolver em 3 dias. Cara. Então, mas para quem tá assistindo a gente então e a torcedor de Copa do Mundo, se a Coreia não ganhar do México, tudo bem. Porque se a Coreia passar em segundo lugar, eu acho que ela tem uma vida um pouco mais fácil na 16 avos, tem mais chance maior de ir para as 8ª de final. Aí é um outro episódio, uma outra previsões, outro debate.
Tá bom? Ó, só para completar, né? Porque existe também a chance da Coreia passar em terceiro, né? Acho que agora é difícil, mas existe também essa chance. E se ela passa em terceiro, ela vai pegar o primeiro lugar ou do grupo E ou do grupo G, né? E aí os adversários são a Alemanha, Costa do Mar. Provavelmente ela pega a Alemanha ou provavelmente ela pega os Estados Unidos, que realmente tá voando. Né? Acho que os Estados Unidos vai passar em primeiro lugar no grupo G, né? Os Estados Unidos está amassando, eu acho que é uma das grandes surpresas dessa Copa. Vocês preferem pegar um primeiro lugar? Vocês preferem pegar um primeiro lugar Estados Unidos ou um segundo lugar Canadá, Bósnia e Suíça? Segundo lugar. Segundo lugar. Quem pergunta, Fê? Alguém prefere pegar os Estados Unidos? Os Estados Unidos está amassando, gente. E aí pegaria eles dentro da casa deles também, né? Então... a gente jogou com o México na casa deles, né? Jogou contra a Fité tranquilo. Mas a gente, eu acho que a gente vai tomar um 2-0 hoje e vai acordar um pouco. Vai perder de 2-0. Então vamos, já que o Marcelo começou, vamos então para a nossa parte final, que é dos palpites. Pode tirar esse slide, por favor. E a gente, então, o Marcelo já está dando o seu palpite de 2-0 para o México, é isso? Sim. Tá ok, mas isso daí não é bom pra gente acordar, né? É que nem cair pra segunda divisão pra depois voltar grande, né, Marcelo? depois ganhar tudo, tá bom. Exato, depois, né? Ganhar uma Copa da Ásia. Falando nisso, então, Kim, qual que é o seu palpite, então? 1-1. 1-1. Denis? Com o coração, 2-1 Coreia. 2-1 pra Coreia. E com a razão, então, vamos lá. Com a razão é 2-1 México. 2-1 México. E Felipe? Eu vou num jogo franco, atirado, 2-2, sofrido. 2-2. Se fosse pra colocar dinheiro, vocês iam mudar. Né? Não, esses são palpites pra vocês para o bolão valendo dinheiro, é isso? Então, se fosse colocar dinheiro... Eu coloquei no meu, mas... Sabe por quê? É duro, é difícil de você não tirar o coração nessa situação. Ano passado, a gente jogou contra o México. A gente empatou tranquilo contra os caras. Mas a gente tá jogando na casa deles agora, Copa do Mundo. Tudo bem. Mas assim, o capitão deles, zagueiro, foi expulso. Entendeu? A gente tem um Higuaín motivado para querer mostrar serviço e sair desse PSG cansado. Entendeu? A gente tem o número 18. 2-0, não 2-2, né? Não, mas é porque os caras também jogam bola do outro lado, né? O meu palpite vai ser 2-1 para a Coreia, mais uma virada. O Romeo vai ser teimoso, vai manter a mesma escalação. A Coreia vai tomar 1-0. Podem ter certeza disso, que ele não vai mudar. Quando ele tirar o som, quando ele tirar o ala, aí ele vai ver que a Coreia vai jogar melhor e vai virar esse jogo por 2-1. Eu escutei na rádio, eu estava numa reunião aqui fora, eu estava voltando, eu peguei só um pedacinho da notícia. Eu acho que ele vai com a mesma escalação. Acho que ele vai com som de falso 9, com o Higuaín aberto por um lado, o Idjesson pelo outro, com os quatro ali, né? O Paxson Ho no meio com o Hangball e os dois laterais alas e os três zagueiros. Acho que ele vai com a mesma escalação. 1-1, gol do Som, hein? Som e Raul Jimenez. Anota aí, o Som vai fazer o gol e vai mandar o Alex calar a boca lá. vai me mandar tirar foto lá. Ele vai tirar foto aqui, ó. Assim, ó. E de esquerda ele vai fazer o gol. Eu só acho que o Som tá mal posicionado, tá? Eu acho que falso 9 é a melhor definição de Som pro Som hoje. Porque, cara, ele não joga nessa posição. Ele tá jogando um pouco ali no LFC, mas ainda assim, na Coreia, ele sempre acaba jogando um pouco nessa posição de costas pro gol. Porque isso... Tá difícil para ele jogar na Coreia sem um Hurricane para dar as bolas para ele. E sem a explosão que ele tinha antes. Tá? O Som, pode falar. na questão de posicionamento, ele tá muito parecido com o Cristiano Ronaldo em Portugal. O Cristiano Ronaldo era um jogador que no começo da carreira ele era um ponta esquerdo, habilidoso, velocista, e aí cada vez mais que ele ficou ficando mais velho, ele foi indo mais para dentro da área. O Som tá nesse caminho. Óbvio que a qualidade de um de outro é diferente, mas é mais por escolha do treinador, né? Porque acho que se fosse pelo Som, ele preferia jogar de frente pro gol ali aberto. Mas aí com certeza. Mas ele não vai voltar para marcar lateral. Exato, é por causa disso, entendeu? Isso acontece com todos os craques que, quando ficam velhos, eles não têm mais como correr para trás, e aí acaba acontecendo isso. O Neymar também, o Ancelotti está querendo jogar ele como falso 9, Cristiano Ronaldo, Son, tudo a mesma coisa, eu acho.
Eu acho que o Son pode ser titular sim, mas eu acho que não sozinho no ataque. Eu acho que ele pode jogar tanto com o Hanicha quanto o Hyun-gyu, por exemplo. Eu acho que ele consegue municiar um 9 lá, um matador, e sendo como segundo atacante, e ele consegue também ser esse centroavante com o Hanicha servindo ele, entendeu? Mas jogar sozinho assim nesse esquema, eu acho que a gente está desperdiçando talento e os últimos anos de futebol do Son. Concordo. Tá bom? Bom, temos aí os palpites. Bom jogo para todos. Espero que todos possam pelo menos se divertir. Copa do Mundo é sempre muito legal. Lembrando que amanhã também tem Brasil, né? E dependendo de como for essa partida, a gente já sabendo que vai estar ou não classificados para os 16 avos, a gente vê então como que a gente faz a nossa próximo pré-jogo ou pós-jogo, tá bom? Fechado. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado também para você que ficou aqui com a gente até o final. Bom jogo e até a próxima rodada. Valeu!